A chapa, como estão a ver, desde que se corta ou se registra lá alguma coisa, já não é como um papel que a gente apaga à borracha e volta-se outra vez a fazer. Portanto, o meu problema essencial quando comecei a fazer isto foi exatamente esse. Como é que eu, como rebarbadora, vou desenhar sobre a chapa sem falhar? Exato, tem que ficar assim. Assim está mesmo bom. É assim. Tem que ficar assim. Assim está mesmo bom, é lá ver. Assim, Sim, porque este aqui está mais para dentro, mais recuado. recuado. Então tem que ser assim. Tem que moldar. Tem que se moldar. Tem que moldar. Tem que levar logo a vir uma ideia muito exata do que é. Pois. Tem que só. Mas isto é depois, não é? Não é preciso, basta rebaixar um bocadinho, a chapa tem 3 milímetros e eu vou rebaixar um bocadinho, depois as Não acha? sombras. Eu não vou. Diz. Não acha que mais ou menos aqui entre o braço devia haver para dar o sentido do braço, da mão, Sim, abrir assim? sim, abrir. Não, abrir não, é capaz de não ser necessário. Rebaixar. Criar ali um vídeo. Sim, tipo movimento, como fosse uma coisa. Sim. Dar Dar um um braço não, mais é rebaixar, mas é só na chapa rebaixar um bocado para criar um desenho. É o suficiente porque as sombras depois fazem o desenho.
Mas assim parece que já com estes traços aqui. Um bocadinho. Portanto, esse é a bailarina É a bailarina. e agora por trás temos O chumbinho. o chumbinho, o gato. E isso, aí está ele. Esse está a rir, não é? Está muito giro. Eu reconheci logo quando é do Sr. Virgílio. Sim. Vitória? Sim. Eu conheci, vi logo. Sim. Ninguém me disse que era ele e eu conheci Viu logo. logo? Mas o Vitória está. Conhece bem quem é ele. Yes. Tá. Aqui a explicar. Como é que diz então? Deu aqui a curva. Ah, sim, claro. Exatamente, para fazer a mesma. Exatamente. Mais seguro. Exato. Fiz, claro. Então se tinha esta curvinha, claro que tinha que fazer. Os outros não eram. Exato, não era necessário para comer direito. Sim. Tem a perna, depois tem o pé que. Sim. Se houver alguma alteração, depois faz. Sim. Diga lá, Sérgio, Sim. o que é que acha você que é artista também artista do ferro, trabalha no ferro. Sim. E trabalha, tem um certo sentido da arte, de fazer, trabalhar o ferro. O que é que acha das estátuas que o Adão fez, dos homens no pau? Está muito perfeito, está muito. Para mim está a 100%, está muito bem feito. Está muito bem feito. Tá bom? Acha que muito fica, e acha que depois isso posto lá no banco, no pau, onde os homens se sentavam, vai ficar bem? Acho que fica maravilhoso. Sim. Sim. Sim, acha que vai ficar bem, que Sim. vai ser motivo das pessoas gostarem? Exatamente. Muita gente acha que vai ficar contente de ver isso lá quando tiver acabado, não é? Até na vez como está, não estava, não. O outro é que está. O outro é que está. Tem que sentar aqui sim. Assim está bom. Assim está bom. Tá, assim está bom, não é preciso mais. Não. Dizem? Está bom. Aquela figura ali é que vai dar peso para aquele lado. Vai dar. Pois, não fica muito desequilibrado. O outro pé. A língua vai ficar fora. Está igual. Pois está tudo pronto, pode ser, vamos lá ver. Pois está tudo pronto. Agora não parece ainda muito bem, não. Pois não, até depois ainda vai outro, está ali outro buraco. Eu já tinha visto aqui um buraco, não sabia para que era. Pois é.
Gata ou pô, cão? Isso é um cão, pá. Pois, e a gente recorda-se, as pessoas ficavam ali, não é? Pois. Se reuniam ali. Eu posso recordar isso. Pois. Pois é assim. Está bom? Está aprovado? Está aprovado? Tá. Ok. Tá bom. Tá bom. Já falta pouco. É? Não, pá, mas sai uma coisa aqui por ano, falta pouco. Lá por quarta ou quinta-feira, a ver se organizam-se para ir buscar cola para depois os buracos, não é? Estáis. Vá. Para fixar com a bucha química. Agora os redondos 16 ou são 5? 12. 12? Não é preciso ser soldas um bocado atrás, mais em cima. Sim, fica esquadreado, não é? Sim. Assim? O que é que achas da ideia de pôr ali, representar ali os homens no pau? O que é que tu achas? Uma ideia boa. Sim? Olá. Fica ali uma memória ali do que era, daqui. Fica uma memória não é só memória. Como é, mano, já vem para ali da parte da manhã, não estou sozinho. Ficas com companhia. Agora tens companhia todos os dias, sempre. Agora tenho companhia todos os dias. Podem chegar um bocadinho mais à frente, se faz favor. Não tapem a câmara. Ok. É para as pessoas de lá atrás conseguirem entrar. Muito obrigado então pela vossa presença. Hoje é um dia um pouco especial. Vamos inaugurar um conjunto escultórico da autoria do Adão Contreiras, de uma iniciativa que a Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver com a Universidade do Algarve, e neste caso agradeço ao professor Helder, à Petra e à Cátia, porque elas estiveram muito envolvidas no último ano, quase 2 anos, num estágio aqui nos Gorjões. Muito obrigado a todos. E a terminar, só lendo uma coisa que o Adão pediu para eu ler, que nós hoje vamos inaugurar uma arte, chama-se arte de rua, arte pública, e que vai perpetuar aqui no sítio dos Gorjões uma lembrança que todos nós temos ainda, que é de gorjonenses ali sentados no Jornal do Pau. Então eu vou passar a ler. O património cultural e material, transmitido de geração em geração,
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Isto faz parte de um artigo 2º de uma convenção da Unesco de salvaguarda do património cultural e material, e eu acho que de facto esta obra integra-se neste esforço de preservar as tradições antigas e de deixar para as gerações vindouras a memória do que foi. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostávamos de dizer que este projeto integrou-se no nosso projeto final de estágio curricular do curso de Educação Social pela Universidade do Algarve. Este projeto tem como nome a Dinâmica Associativa em Meio Rural. Fazendo um balanço do que foi o nosso estágio curricular, nós dividimos o nosso plano de atividades por diversas atividades que fossem educativas para esta comunidade. Então resolvemos dividir por workshop e ainda tínhamos esta atividade permanente que era ligada à atividade do Jornal do Pau, onde pensámos edificar uma escultura de forma a deixar a nossa identidade. Olá, boa tarde. Então, como a minha colega Cátia acabou de referir, a escultura no fundo foi uma tentativa de ligar a atividade local à atividade do nosso projeto. E foi mesmo isso que nós conseguimos e pretendemos que assim fique registada a memória da história do Jornal do Pau. Por último, resta-me fazer os agradecimentos da praxe, não querendo ser repetitiva, mas não posso deixar de agradecer a toda a comunidade a forma carinhosa como nos receberam. Foi muito gratificante para nós, porque tanto para mim como para a Cátia foi igualmente gratificante. Crescemos muito, aprendemos e esperamos ter pelo menos deixado uma sementinha nesta comunidade positiva. Obrigada a todos pela vossa presença e uma boa tarde. Desde os anos 40 que conheço a história dos homens reunirem nos poiais que haviam aqui à volta, etc. Cabe-me a mim fazer um pouco a história do Jornal do Pau. Ora bem, todos nós conhecemos o velho ditado de que da discussão nasce a luz, não é? Portanto, é da discussão dos contrários, dos opostos, do confronto de ideias que nasce a luz. Portanto, como na música, estão aqui muitos músicos, como na música é na confrontação dos sons que nasce a música, não é? Portanto, não consta que se tenha feito uma grande luz que iluminasse o mundo aqui do Jornal do Pau. Mas certamente iluminaram-se muitas pequenas luzes que iluminaram muitos pequenos problemas das pessoas que aqui vinham conversar, dialogar, trocar ideias, trocar conhecimento. Portanto, quando começaram a regressar os primeiros imigrantes de França, sentiram que não havia já os poiais. Portanto, os homens tinham desaparecido para a imigração, para a guerra, e portanto já não havia poiais também. Então eles sentiram a necessidade de criar um poial num sítio próprio para se juntarem à vontade. Não é? Começaram por juntar-se aqui de pé, aqui no mesmo local, e depois arranjaram uma forma de estar juntos. E então, lembrou-se que tinha visto um pau numa valeta abandonada, num posto de telefone. Outro sabia onde haviam duas pedras próprias para pôr um pau, que tinha servido de portada numa propriedade, ou para pôr secar os figos, onde punham os paus e punham esteiras em cima. E trouxeram essas pedras e esse pau e fizeram um banco aqui onde está agora a estrutura, que é chamado Banco do Pau. Como eles trocavam muitas novidades entre eles, traziam todos os dias, uns traziam notícias, outros traziam histórias, outros traziam outras coisas, outras ideias, começaram a chamar-lhe o Jornal do Pau. Eles próprios começaram a chamar-lhe o Jornal do Pau.
Portanto, foi pensado e feito, né? Uns foram buscar um pau, posto da linha telefónica, abandonado, numa berma da estrada, outros foram buscar uma velha casa abandonada de umas pedras iguais, trabalhadas para ser suporte de um pau que fazia de cancela num porto de terras. Quase da noite para o dia surgiu instalar nesta esquina de cruzamento local e centralidade dos Gojões um banco de pau improvisado, mas perfeito para a função de seu destino. Aqui, durante décadas, velhos homens de antigas famílias gojonenses voltaram a juntar-se para trocar histórias antigas, locais e novas histórias da imigração, matando saudades com alegria e felicidade. Foram estes mesmos homens gojonenses, criadores e utilizadores do Banco do Pau, que, pelo costume de ali trocarem diariamente novidades, deram a chamar ao dito Banco o Jornal do Pau, como já tinha dito. É justo a inauguração de um monumento escultórico, precisamente representando a história desses homens, reunidos no Banco do Pau, e é bonita a homenagem e perpetuação de sua memória no próprio palco onde foi representada. Porque, segundo um olhar de sentido histórico, este monumento é também, no fundo, uma homenagem a todos os homens que desde sempre se reuniram para conversar e confrontar opiniões, que deram à luz ideias novas que fizeram mudar e avançar o mundo. Será uma singela homenagem para a humanidade, mas grande para o pequeno povoado dos Gojões. E para que a discussão continue, já hoje nos dizem que ali está apenas lata, e outros, como eu, que ali está a joia dos Gojões. Tenho dito. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Cabe-me a mim fazer um bocado a história da construção da escultura. De qualquer modo, eu quero ligar isso e fazer realçar o enquadramento, de facto, que este trabalho tem. Era uma ideia que eu, de certo modo, tinha há algum tempo, e depois conversando a propósito aqui dos trabalhos e do professor Helder e das suas alunas, conversando com eles a propósito dos trabalhos que eles têm que desenvolver na área do seu estudo, eu sugeri essa ideia. Mas inicialmente eu fui pensando e pensei em fazer ali uma escultura tridimensional, é uma coisa muito complicada, fazer ali, depois não sei quem e tal, ou se tinha que ser em pedra, ou então noutro material ainda melhor. A pouco e pouco, com o correr do tempo, eu fui pensando que seria bom, de facto, deixar a memória dessa gente, porque isso é um convívio que foi habitual foi sobretudo em todo o Algarve, e aqui especialmente, que é a nossa terra, seria bom deixar essa memória num monumento. Portanto, esse trabalho da escultura, de início, meteu-me um bocado de susto, porque eu nunca tinha trabalhado daquela maneira em chapa. Eu inicialmente pensei que poderia fazer apenas a silhueta das pessoas. Portanto, isso foi a ideia inicial, fazer a silhueta apenas. Mas quando comecei a fazer o estudo das imagens, eu percebi que a silhueta só era muito, muito pobre, não dava a ideia da estrutura da imagem, da atitude, das figuras que ali estavam. E era esse assunto que me interessava, registar a atitude. Por isso, as figuras que ali estão, não importa que sejam pessoas de hoje ou de ontem, ou que já tenham desaparecido, isso não interessa. O que interessou para mim, e eu penso que é o que interessa para toda a gente, é a atitude que ali, as diferentes atitudes que ali existiam das pessoas, da maneira como se colocavam, como se sentavam, como conversavam, e isso é que eu tomei em conta para avançar com esta ou aquela figura. Portanto, se vão reparar, são 3 figuras e todas elas têm atitudes diferentes. Eu depois cheguei à conclusão que o melhor era, mesmo eu ou uma pessoa indicada por mim com confiança, que eu fizesse o recorte do contorno e depois eu, com uma rebarbadora, trabalhasse mesmo a forma, porque isso poderia corresponder àquilo que eu queria, porque meter um desenho numa máquina é sempre, a gente sai uma coisa incerta, e aquilo, a chapa, como estão a ver, desde que se corta ou se registra lá alguma coisa, já não é como um papel que a gente apaga à borracha e volta-se outra vez a fazer. Portanto, o meu problema essencial quando comecei a fazer isto foi exatamente esse: como é que eu, com uma rebarbadora, vou desenhar sobre a chapa sem falhar. Depois a história dos animais. Eu quando fiz aquilo,
Depois comecei a pensar, mas aqui neste banco também existia uma animação de um animal que era muito estimado e fez história aqui, que era o chumbinho, o gato chumbinho. Como eu sei que o Zé Eduardo, que é músico e maestro, portanto, mas andou em arquitetura e gosta de desenhar também, e tem alguns desenhos que eu já vi, eu pensei, bom, agora vou convidar o Zé Eduardo para fazer os desenhos do gato e da bailarina. Dei-lhe umas imagens, ele fez, ele depois executei. Pronto, é tudo, muito obrigado. Então, agora vamos ali fora fazer exatamente a inauguração, depois regressamos aqui para ouvir duas músicas feitas de propósito para esta situação. Vamos então lá fora. Muito obrigado e agradecer novamente ao Zé Eduardo, de facto tem sido uma peça-chave também nesta envolvência toda. Obrigado. Eu quero que tu digas uma coisa. O que é que achaste da cerimónia? Está bonita? Tá? Foi bonita? Bonita bem. Foi? Bem elaborado. Mas agora E os bonecos também estão bem elaborados. Então gostaste? Gostei. É uma coisa... Ainda estou a dizer que só para fazer jeito. Sim. É mesmo? Então está bem feito e acho bem.